Hoje você vai ver encontros assustadores com entidades que estão longe de ser humanas. Prepare-se para fantasmas, posses e figuras de arrepiar. Número 1. A Mulher Possuída. Claire Dubois, uma jovem francesa, decidiu ir embora mais cedo de uma festa entre amigos. Mesmo com sua casa estando a quase 1 hora de caminhada, ela preferiu voltar a pé, sozinha, no meio da noite. Durante o trajeto, resolveu começar a gravar a si mesma com o celular, aparentemente apenas para registrar o momento. No começo da gravação, Claire parecia absolutamente normal. Estava tranquila, falando de maneira comum. Mas poucos minutos depois, tudo mudou de forma assustadora. Seu discurso começou a ficar incoerente. As palavras soavam perturbadoras e sem muito sentido. Em questão de segundos, sua voz se transformou. Ficou grave, gutural, com um tom sombrio que parecia impossível de reproduzir de forma natural. Seu rosto também se alterou, assumindo uma expressão rígida, assustadora, como se ela estivesse sendo controlada por outra força. O mais perturbador é que, segundo os amigos que assistiram ao vídeo, Claire estava completamente sóbria naquela noite, sem ter consumido álcool ou qualquer substância. Quando ela própria viu o vídeo no dia seguinte, ficou em estado de choque. Claire não tinha nenhuma lembrança de ter feito aquela gravação. Foi como se aquele momento não tivesse sequer acontecido para ela. A dúvida que ficou no ar: o que realmente aconteceu durante aquele trajeto solitário? Número 2. Fantasmas no hospital. Um enfermeiro que trabalhava em um hospital na China viveu uma das experiências mais aterrorizantes de sua vida logo após encerrar o turno. Ele estava trabalhando em uma ala onde, dias antes, 2 pacientes haviam falecido. Ao sair da enfermaria no fim do expediente, ele pegou seu celular para gravar o ambiente vazio, talvez apenas para registrar a calmaria do corredor silencioso. Mas o que sua câmera captou foi algo que ele jamais esqueceria. Naquele corredor mal iluminado, surgiram 2 figuras pálidas, estáticas, que pareciam não pertencer ao mundo dos vivos. Uma delas, para seu completo horror, não possuía cabeça. As aparições estavam exatamente no caminho que levava à saída do prédio, bloqueando qualquer possibilidade de fuga direta. Com o coração acelerado, o enfermeiro se escondeu atrás de uma parede e continuou gravando, sem se mover. Apesar do medo, permaneceu ali, imóvel, por cerca de 1 hora. Ele acreditava que poderia estar diante dos espíritos das 2 mulheres que haviam falecido recentemente no hospital. Somente quando as figuras desapareceram do nada, ele encontrou coragem para correr desesperadamente em direção à saída e deixar o hospital para trás. Número 3. Mulher estranha no estacionamento. Em julho de 2023, um grupo de amigos na Flórida teve um encontro completamente inesperado e perturbador. Eles estavam no estacionamento de um centro comercial, conversando e se preparando para ir embora, quando perceberam a presença de uma mulher sozinha, à distância. Ela estava descalça, caminhando com dificuldade, e segurava um ursinho de pelúcia com força nas mãos. A princípio, pensaram que ela talvez estivesse apenas confusa ou enfrentando algum tipo de crise emocional. Mas sua postura era inquietante. Ela balançava o ursinho de maneira descontrolada, girando-o de um lado para o outro de forma brusca, quase violenta. De repente, seu corpo começou a tremer de maneira intensa, como se estivesse sendo tomado por algo invisível. Os movimentos não eram naturais. Os amigos ficaram sem reação, observando de longe, tentando entender se ela estava sob efeito de drogas, tendo um surto psicológico ou, talvez, em um estado de possessão. Sentindo que a situação era mais perigosa do que imaginavam, decidiram não se envolver e entraram no carro imediatamente, deixando o local o mais rápido possível. Número 4. Entidade demoníaca em hospital abandonado.
Um homem africano vivenciou um episódio aterrador ao se aproximar de um hospital antigo e abandonado. No começo, ele não sentia medo, pelo contrário, foi tomado por uma sensação estranha, como se estivesse sendo atraído por alguma força que o levava até lá. Era como se estivesse hipnotizado, num estado de transe involuntário. Quando se aproximou mais do local, avistou uma figura que gelou seu sangue. Uma entidade de aparência inumana. Ela tinha cabelos longos, completamente pretos, pele muito pálida e olhos fixos que pareciam atravessar qualquer um com o olhar. Mas o pior detalhe de todos era o sorriso. Um sorriso exageradamente largo, antinatural, que parecia se estender além da anatomia humana. Depois de alguns segundos em estado de choque, o homem finalmente recobrou a consciência e percebeu que estava a poucos metros da criatura. Rapidamente, começou a gravar com o celular enquanto recuava devagar. Mesmo de longe, os olhos da entidade continuavam travados nos dele. Era como se estivesse o caçando, ainda que sem se mover. Número 5. A garota fantasma do ferro velho. Um motorista de ônibus decidiu ir até um ferro velho procurar peças para consertar seu veículo. O lugar estava vazio, silencioso, repleto de carros abandonados. Ao encontrar um ônibus antigo, começou a examiná-lo por fora, quando algo na janela chamou sua atenção. O reflexo de um rosto. Era o rosto de uma garota, parcialmente coberto pelos cabelos, que o encarava fixamente de dentro do veículo. A primeira reação dele foi pensar que talvez uma criança ou jovem estivesse morando escondida ali. Mas a expressão da garota era tão estranha, tão gélida, que o fez hesitar. Ele tomou coragem, abriu a porta e entrou no ônibus. Mas não havia ninguém lá dentro. O lugar estava completamente vazio. Não havia como alguém ter saído por outra saída, pois tudo estava trancado. Foi nesse momento que ele sentiu o medo de verdade. Tinha certeza de que havia visto algo que não era deste mundo. Ele saiu imediatamente do local, sem recolher nenhuma peça. Número 6. Cliente sobrenatural na Malásia. Um comerciante na Malásia decidiu estender o funcionamento de sua barraca de comida durante a madrugada, esperando conseguir mais alguns pedidos para reforçar a renda. O local já estava quase vazio quando uma mulher surgiu do nada, aproximando-se de forma silenciosa. A princípio, parecia apenas mais uma cliente, até ele ver o rosto dela. A mulher era completamente apavorante. Seus olhos estavam virados para cima, revelando apenas a parte branca. Ela não tinha uma boca comum. No lugar disso, havia um corte enorme e profundo atravessando o rosto de um lado ao outro, como se fosse uma fenda em forma de sorriso. O comerciante imediatamente lembrou das histórias sobre Xerels, espíritos vingativos do folclore local, e se recusou a encará-la diretamente. Ele acreditava que, se fizesse contato visual, poderia atrair alguma maldição. Em completo pavor, permaneceu parado, esperando que ela fosse embora. Depois de alguns minutos tensos, ela desapareceu, e ele nunca mais ficou até tarde naquele ponto de venda. Número 7. Perseguidor estranho. Duas amigas voltavam de uma festa tarde da noite, sem conseguir chamar um táxi, então começaram a caminhar. Enquanto gravavam um vídeo se divertindo, uma delas parou bruscamente. Viu algo ao longe. Era uma figura humanoide no meio da rua, aparentemente sem cabeça. De repente, ela começou a correr na direção delas. Apavoradas, as garotas fugiram correndo e aprenderam uma lição: nunca andar sozinhas à noite. Número 8. Passageira possuída. Um motorista de Uber em Dallas, Texas, decidiu aceitar uma última corrida por volta das 2 da manhã. Desde o momento em que a mulher entrou no carro, agia de forma estranha. Inicialmente, ele achou que ela estivesse bêbada, mas logo percebeu que era algo além.
Seu pescoço torceu para o lado, a boca abriu de forma antinatural e ela emitiu sons esquisitos. O motorista tentou manter a calma até que ela finalmente chegou ao destino. Número 9. Fantasma no cemitério. O tiktoker vietnamita Mazu Dawi gravou um vídeo assustador perto de um cemitério no delta do Mekong, às 2 da madrugada. Havia rumores de uma mulher fantasma que aparecia naquele horário. Ao investigar, viu uma figura feminina em um vestido tradicional vermelho. Ela estava imóvel, com pele pálida e olhos completamente negros. Ele ficou tão perturbado que saiu silenciosamente após registrar a cena, mas continuou curioso sobre aquela aparição precisa. Número 10. Cliente aterrorizante. Na Indonésia, uma mulher encerrava o expediente de sua barraca de comida quando foi surpreendida por uma presença aterradora. Um ser alto, de túnica branca, cabelos longos e rosto acinzentado, apareceu. A figura não disse nada, apenas ficou parada. A mulher, com sangue frio, começou a preparar comida como se fosse uma oferenda, torcendo para que isso bastasse para afastar a entidade. Por sorte, funcionou. Número 11. A Dama Demoníaca. Thomas Green, enfermeiro, resolveu dar uma volta depois de um plantão estressante para clarear a mente. Enquanto gravava um vlog noturno, viu uma mulher sorrindo para ele. Quando se aproximou, o sorriso dela se tornou diabólico. Os olhos eram totalmente pretos, de aparência demoníaca. Mesmo ao se afastar, ela continuou o encarando. O episódio o deixou tão abalado que passou a andar sempre alerta, com medo de ser seguido por aquela figura sinistra. Número 12. Espírito invocado. No Brasil, Lucas Santos passou a viver eventos aterrorizantes após realizar um ritual espiritual em casa, acreditando que traria paz. Mas o efeito foi o oposto. As luzes começaram a piscar sozinhas, barulhos estranhos surgiram, e então apareceu uma mulher fantasmagórica em um dos cômodos, justamente onde ocorreu o ritual. Ele fugiu, mas foi perseguido escada abaixo pelo espírito. Só depois de chegar a outro andar, ela desapareceu. Número 13. Mulher rastejando. Por volta das 2h40 da manhã, no Oregon, um morador checou sua câmera de segurança, após alertas de movimento, e viu algo inexplicável. Uma mulher rastejava em 4 apoios em direção à sua casa. Seus movimentos eram animalescos, não humanos. O mais estranho? A câmera mostrou ela se aproximando, mas nunca saindo. Ela simplesmente desapareceu. No dia seguinte, Daniel Moore acionou a polícia, que revelou estar investigando relatos de uma mulher que rastejava por bairros para assustar moradores. Número 14. Rosto aterrorizante. Mark Williams, designer freelancer, trabalhava em seu pátio quando, por volta das 2 da manhã, viu um rosto pálido ao longe, com olhos escuros fixos nele. Achou que fosse uma brincadeira de vizinhos, até lembrar que eles estavam viajando. Aquilo não era humano. Apavorado, correu para dentro de casa e trancou todas as portas. Número 15. Bailarina sinistra. Em 21 de agosto de 2023, um homem na Flórida deixava um amigo em casa após uma festa. Ao estacionar, notou uma cesta estranha. Ao se aproximarem, deram de cara com uma mulher usando traje de bailarina. Seu rosto era o mais assustador, pálido, totalmente sem traços, como uma máscara em branco. Ela começou a andar de forma esquisita e desapareceu atrás do prédio. O homem ficou tão assustado que preferiu dormir na casa do amigo. Número 16. Mulher enigmática na estrada. Esse vídeo foi postado no TikTok em 2013. 2 homens estavam de moto em uma estrada quando viram uma mulher bloqueando o caminho. O local era isolado, longe de qualquer área residencial. Ela mantinha a cabeça baixa e ignorava os dois, aumentando a tensão. O autor do vídeo nunca revelou o que aconteceu depois, se ela fez algo ou simplesmente sumiu.
Número 17. Mulher fantasma no prédio. Durante um turno noturno no México, um segurança viu algo estranho pelas câmeras. Atrás de um dos prédios restritos, onde só autoridades circulavam, surgiu uma mulher com os braços torcidos em ângulos bizarros. Ele pensou que pudesse ser alguém com deficiência, mas ao olhar para a câmera, os olhos dela estavam totalmente brancos. Correu até o local, mas não encontrou ninguém. Teria sido um espírito? Número 18. Comportamento estranho no escritório. Em um escritório na Espanha, um homem fazia hora extra depois das 10 da noite. De repente, começou a se contorcer de forma anormal, como se estivesse fora de si. Seus olhos pareciam brilhar e ele olhou diretamente para a câmera com um sorriso assustador. O vídeo se corta nesse momento. No dia seguinte, os colegas viram a gravação, mas o homem afirmou não lembrar de nada. Número 19. Homem assustador. Um motorista do Texas compartilhou uma experiência bizarra. Ao fazer uma curva tarde da noite, sentiu algo bater no carro. Olhou pelos espelhos, mas não viu nada. Pouco depois, um homem correu em direção ao veículo, segurando algo na mão. Seu rosto era estranho, talvez por causa de uma máscara. As intenções dele nunca ficaram claras, já que o vídeo terminou antes de qualquer desfecho. Número 20. Terror noturno. Uma câmera de segurança doméstica capturou uma mulher dormindo, mas algo estava muito errado. No meio da noite, ela acordou com um sorriso sinistro, olhos brilhando e movimentos estranhos no pescoço. Os lábios dela se mexiam como se estivesse falando sozinha. Ao ver o vídeo no dia seguinte, ficou assustada. Seria um distúrbio do sono ou algo mais sombrio? Número 21. Entidade disfarçada de mãe. Em 2019, uma jovem estava hospedada na casa da mãe quando ouviu barulhos fortes vindos da cozinha durante a noite. Achando que a mãe havia voltado, foi verificar, mas encontrou a mulher batendo violentamente a porta do forno, em completo transe. Quando a chamou, a mãe virou-se com o rosto distorcido, irreconhecível. A jovem percebeu que aquilo não era sua mãe, mas sim uma entidade disfarçada. Correu para o quarto e trancou-se até que tudo cessasse. Número 22. Mulher fantasma na floresta. Um investigador paranormal foi até um local isolado da Malásia, onde, segundo lendas, uma mulher havia morrido de forma misteriosa. Durante a gravação noturna, ele avistou olhos brilhantes no escuro. Era uma figura feminina de branco, com cabelos longos. Apesar do susto, ele não fugiu. Esperava encontrar algo assim. A casa onde ela apareceu era considerada mal-assombrada desde sua morte. Ele foi em busca de provas e conseguiu. Número 23. Dublê aterrorizante. Um médico australiano relatou uma experiência de arrepiar. Enquanto dirigia para o hospital, parou no semáforo e, de repente, uma mulher apareceu no vidro do carro. Ela batia com força na janela e olhava fixamente para ele. O mais assustador? Ela era idêntica à sua esposa, que estava dormindo em casa há quase 1 hora dali. Ele acelerou, mas nunca esqueceu aquele rosto. Se não era sua esposa, quem ou o que era? Número 24. Visitante estranho na madrugada. A TikToker Della Dawson gravou algo inusitado às 4 da manhã. Uma mulher apareceu à porta, carregando cestos de plantas e agindo de forma estranha. Parecia querer falar pelo interfone, mas logo começou a encarar a câmera da campainha com o pescoço se movendo de maneira estranha. Nenhum vizinho a reconheceu, mas uma moradora disse que aquelas plantas haviam sumido do seu quintal. A polícia foi acionada. Número 25. Amigo invisível. No dia 21 de outubro de 2021, um segurança na Espanha viu, pelas câmeras do parque, um homem conversando com alguém no balanço. Só que ninguém estava lá. Em certo momento, o balanço até começou a se mover sozinho. A conversa durou 2 horas.
No dia seguinte, o segurança o questionou, e o homem disse que havia conversado com uma mulher linda. Ao ver a gravação, percebeu que havia falado com um espírito. Número 26. Falha na realidade ou espíritos? Na madrugada de 16 de julho, na Indonésia, uma câmera de segurança registrou um homem indo buscar água. Ao voltar, algo bizarro aconteceu. A imagem parecia glitchar, como se a realidade tivesse sido alterada. Muitos pensaram que fosse uma falha da câmera, mas outros acreditam que o vídeo tenha captado os 3 espíritos e 7 almas da crença chinesa. Mistério ou espiritualidade? Número 27. Fantasma na mina chilena. Em Los Palambres, no Chile, um mineiro foi repreendido por não ter reportado seu turno ao supervisor. Ele jurava que havia feito isso, então puxaram as imagens de segurança. O homem aparecia conversando com alguém, mas ninguém era visível nas câmeras. Ele ficou confuso, pois tinha certeza de que havia falado com o supervisor. Teria sido um fantasma? Ou o efeito dos poluentes da mina? Número 28. Metamorfo misterioso. No Japão, uma câmera de elevador captou uma cena que deixou a internet perplexa. Uma mulher aparentemente normal começou a mudar de forma. Seu rosto e linha do cabelo se alteravam até parecer um homem. O processo se repetiu como se a criatura não conseguisse manter uma forma fixa. Muitos duvidam da autenticidade, mas não encontraram provas de que seja montagem. Número 29. Glitch na rua. Em Olongapo City, nas Filipinas, uma mulher de camiseta vermelha caminhava normalmente pela rua. Mas, de repente, sua cabeça desapareceu por completo. O restante do vídeo continuava perfeitamente normal, sem falhas. O segurança que monitorava a filmagem ficou tão perturbado que a reviu várias vezes sem encontrar uma explicação. Número 30. Carro amaldiçoado. Em 2011, um homem que trabalhava com reciclagem em um ferro velho em Guangzhou, China, viu algo incomum. Enquanto inspecionava os carros recém-chegados, notou uma figura estranha dentro de um veículo. Achou que alguém pudesse estar preso, mas lembrou que todos os carros chegam vazios. A figura se mexia, mas ao checar, não havia ninguém. Ele decidiu não mexer naquele carro. Número 31. Homem metamorfoseado. Neste vídeo intrigante, um homem aparece com características visivelmente alteradas. Ao observá-lo com atenção, seus olhos mudam de forma e até uma de suas orelhas parece não ser humana. Muitos que assistiram ao vídeo acreditam que ele possa ser um reptiliano ou um metamorfo. Essa teoria ganhou força após o ex-agente da CIA, John Ramirez, que trabalhou por 25 anos na agência, afirmar publicamente em 2021 que inteligências não humanas convivem conosco há muito tempo. Número 32. Visitante bizarro em Nova York. Uma mulher se assustou quando sua campainha tocou às 3 da manhã. Sabia que era muito tarde para qualquer visita. Ao olhar pelo olho mágico, viu um rosto deformado encarando-a. A parte visível do rosto era pálida, com um único olho arregalado, e parecia translúcido. O medo foi tanto que ela só voltou a relaxar após ter certeza de que aquilo havia ido embora. Número 33. Mulher pendurada no caminhão. Na Indonésia, durante um turno noturno de trabalho, um homem e seus colegas estavam transferindo mercadorias entre armazéns. Tudo corria bem, até que ele notou uma mulher agarrada à traseira de um caminhão. Começou a filmar, achando que era uma ladra, mas tinha certeza de que ninguém estivera ali ao carregarem o veículo. Ao parar e procurar com os colegas, a mulher havia sumido completamente. Nem no vídeo, nem no caminhão, havia qualquer sinal dela. Número 34. Glitch nas ruas de Oxford. Em 2019, o turista Andrew Collins visitava Oxford, Inglaterra, quando notou algo esquisito.
Vários pedestres ficaram parados, olhando fixamente para uma vitrine. Intrigado, ele começou a gravar. De repente, essas pessoas começaram a se mover para trás, como se estivessem em transe ou presos num erro de realidade. Seria um glitch na Matrix? Número 35. Casa mal-assombrada no Brasil. O canal Busca Soberal, especializado em investigações paranormais, explorava uma casa abandonada no Brasil. O antigo morador levava uma vida isolada e, após sua morte, diziam que seu espírito permanecia ali. Durante a investigação, um dos integrantes avistou uma figura parada num ponto muito alto. Quando olhou de novo, ela havia desaparecido. Dado o local e a altura, acreditaram que se tratava do espírito do morador. Número 36. Fantasma gravado por câmera de loja. Na Argentina, um comerciante compartilhou imagens da câmera de segurança de sua loja. Às 2h30 da manhã, surgiu uma mulher semi-transparente na porta do estabelecimento. Ele não viu ninguém presencialmente, então pegou o celular e filmou toda a região. Mas não havia nada. Em todos os anos trabalhando ali, disse jamais ter vivido algo parecido. Número 37. Visitante aterrorizante na porta. Enquanto jantava com o marido, uma mulher recebeu uma notificação da campainha com câmera. Ao abrir o aplicativo, viu uma mulher estranha em sua porta, segurando algo nos braços e encarando a câmera. Depois, passou a fitar o céu. A moradora nunca tinha visto aquela pessoa. Sua funcionária estava sozinha em casa, então ela ligou imediatamente para avisá-la para trancar tudo. A figura permaneceu ali por 2 horas antes de ir embora. Número 38. Vizinhança assombrada. Um homem na Malásia se mudou para um bairro que parecia bom e barato demais. Na primeira noite, às 11 da noite, ouviu barulhos fora de casa e foi checar. Deparou-se com uma criatura pálida e curvada, de pernas finas e tortas. A visão era tão perturbadora que ele começou a rezar em voz alta. Quando percebeu que o ser não ia embora, fugiu dali e decidiu procurar outro lugar para morar. Número 39. Botas amaldiçoadas. Um trabalhador da construção civil no Iraque comprou botas de segurança usadas, pois não tinha dinheiro para novas. Naquela noite, ouviu passos pesados dentro de casa. Quando foi investigar, viu as botas andando sozinhas, como se alguém invisível as estivesse usando. Ele filmou a cena para provar que não era um sonho. Acreditando que estavam amaldiçoadas, jogou as botas fora no dia seguinte. Número 40. Algo atrás das amigas. Um grupo de amigas nas Filipinas gravava um vídeo em casa. Sabiam que eram apenas 4 pessoas ali, mas ao assistirem à gravação depois, viram um quinto rosto. No alto da escada, um ser com o rosto cinzento, cabelos longos e expressão fantasmagórica as observava. Elas não tinham percebido nada no momento. Quando viram, entraram em pânico. Acreditam que captaram um espírito real atrás delas. Número 41. A dançarina sérvia. À meia-noite, Olivia estava prestes a fechar as cortinas quando viu uma mulher dançando de forma hipnótica do lado de fora de seu prédio. Os pés dela deslizavam de um lado para o outro, como em um ritual macabro. Olivia ficou tão impactada que começou a gravar. No instante em que a dançarina levantou a cabeça e olhou diretamente para ela com um semblante assustador, Olivia parou a gravação imediatamente. Quando publicou o vídeo no TikTok, muitos alertaram. Ela havia encontrado a famosa dançarina sérvia, uma figura perigosa, e ela teve sorte de não se aproximar. Número 42. Homem estranho no estacionamento. Em Detroit, uma mulher estava prestes a sair do carro para entrar em uma loja, quando notou um homem parado. Seu corpo estava inclinado para trás de forma bizarra, imóvel, como em transe. Logo, ele começou a balançar suavemente de um lado para o outro. A mulher, perturbada com o comportamento, preferiu não arriscar. Ligou o carro e foi a outro estabelecimento. Número 43.
mulher rastejante na Itália. Uma família recebeu alertas de movimento no celular durante a madrugada e, ao checar as câmeras, viu algo aterrador. Uma mulher rastejando pelo quintal. Embora parecesse humana, seus movimentos eram bestiais, como de um animal caçando. Ela vasculhava o local como se procurasse algo. A família não ousou sair de casa. Ficaram assistindo pelas telas, aterrorizados, até que ela finalmente se foi. Número 44. A escolhida pelos inscritos. Durante uma caminhada em um parque da Coreia do Sul, um homem viu uma mulher sentada sozinha em um banco. Achando que ela precisava de ajuda, aproximou-se, mas cometeu um grande erro. Quando ela levantou o rosto, sua expressão se distorceu em algo maligno e demoníaco. O comportamento dela ficou cada vez mais insano. Em um determinado momento, começou a persegui-lo. Sem saber se era possessão ou distúrbio mental, ele fugiu, sem nunca tirar os olhos dela, tomado pelo pânico. E aí, qual desses encontros te deixou mais arrepiado? Seja um espírito vingativo, uma figura sem rosto ou um simples erro na realidade, é difícil não sentir um calafrio depois de histórias assim. Se você já viveu algo parecido ou tem um relato estranho para compartilhar, conta pra gente nos comentários. E lembre-se, nem tudo o que parece coincidência é só imaginação. Às vezes, o inexplicável está mais perto do que você pensa. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!